Olá, iniciar mais uma aula de Geografia. Esta aula vai ser a continuação sobre o capítulo 1, a formação do mundo capitalista. Então, eu vou falar sobre as grandes navegações, desenvolvimento industrial e financeiro, características do sistema capitalista e a dificuldade de classificar os países. As grandes navegações teve um cenário de efervescência comercial e urbana. Os capitais se acumulavam nas mãos dos burgueses. Os burgueses foram aquela classe de pessoas que surgiu a partir da decadência do sistema feudalismo. E lá no começo do sistema capitalista, esses burgueses, eles eram mercadores, eles vendiam produtos e acumulavam riquezas através do lucro. Outros acontecimentos contribuíram, por sua vez, para a expansão do comércio na Europa e em outros lugares do mundo. Então, a priori, as grandes navegações serviu para a conquista de novos territórios e, assim, conquistar novos mercados, para novos mercados consumidores. As inovações tecnológicas e a cartografia. No fins do século XIII, os europeus aperfeiçoaram suas cartas náuticas, produzindo os portulanos. Os portulanos, eles eram mapas que representavam, sobretudo, a costa dos continentes e que traziam as rotas de viagens traçadas com linhas no próprio mapa. Então, os portulanos eram um tipo de mapa mais rústico do que nós conhecemos hoje. A partir dos portulanos que se desenvolveu a cartografia mais avançada, a qual nós conhecemos hoje. Os mapas mais elaborados. Então, os portulanos são linhas traçadas no próprio mar, identificando principalmente a costa dos continentes. No século XIV, os árabes levaram para a Europa vários instrumentos que utilizavam na navegação, como a bússola, o astrolábio e o quadrante. A bússola foi uma invenção chinesa. Por exemplo, ela permitia a definição de rumos em alto mar. Então, a bússola, ela foi um instrumento necessário para o avanço das navegações e contribuiu na conquista de novos territórios. No século XV, os portugueses desenvolveram a caravela. A caravela era um tipo de embarcação leve e ágil, com velas triangulares, que possibilitava a navegação sem vento sem vento a favor, uma grande conquista para a época. Então, quais foram as inovações tecnológicas? Nessa época, nós tivemos os portulanos, a bússola e a caravela. O desenvolvimento industrial e financeiro se deu a partir do século XVIII, com o término do sistema do feudalismo, que começou o sistema de produção europeu, passou por significativas transformações, com início lá na Inglaterra, onde houve a Revolução Industrial, aqui no século XVIII, dando um novo impulso ao sistema capitalista, inaugurando a fase do capitalismo industrial. A expansão do capitalismo foi realizada por meio da expansão imperialista, caracterizado pelo domínio de novos territórios, domínio territorial, das nações economicamente mais fortes sobre as outras. O que acontecia lá no século XVIII? Os territórios, os países, melhor dizendo, os impérios, eles dominavam novos territórios e assim eles expandiam sua dominação sobre outros territórios, nessa conquista.
No início do século XIX, nos países mais industrializados, teve início a formação de monopólios, tá? O que é a formação dos monopólios, tá? É quando grandes empresas, tá? Quando as empresas, elas passam por um processo de fusão. Elas fundem-se, formando uma única marca, tá? Então, qual é o objetivo dessa fusão, tá? O objetivo dessa fusão é de controlar o mercado. Então, nós vamos chamar, tá, de monopólio. Era o nascimento das multinacionais ou transnacionais. Então, nós temos vários exemplos, tá, de empresas multinacionais. O exemplo que nós conhecemos hoje em dia é a Coca-Cola, tá? Algumas empresas automobilísticas. Então, nós vamos chamar de empresas multinacionais ou transnacionais. São empresas que estão em todo o mundo, tá? São representadas em todo o mundo. Quando uma empresa ela sai do seu país de origem, que geralmente é um país, tá, desenvolvido, os países ricos, tá, ela vai em busca de menor custo produção. O que quer dizer isso? O menor custo para produzir. Por exemplo, pagar menores encargos, pagar um menor salário, uma menor mão de obra, a mão de obra que nós vamos chamar de mão de obra mais barata. Então, é isso que são as empresas multinacionais ou transnacionais, são as empresas que estão em todo o globo, estão em vários países. Então, o sistema capitalista se reformula, tá? Então, essa reformulação acaba contribuindo para manter esse sistema. Então, da reformulação, tá? São a imagem dos bancos. Os bancos e as instituições financeiras assumiram um papel dominante. As empresas abriram seu capital com a venda de ações nas bolsas de valores. Dessa maneira, teve início a fase do capitalismo monopolista ou financeiro, que é a fase que ainda nós estamos hoje, tá? Então, essa fase, tá, do monopólio, a monopolização dos mercados, tá, ou financeiro, é uma realidade. Então, as empresas, os bancos, tá, as grandes empresas, elas fundem-se, juntam-se, tá, e tornam-se uma única marca a fim de dominar o mercado. Isso acontece muito com as empresas de bebidas, tá? Automobilísticas, empresas de produtos alimentícios, tá? Então, isso é uma realidade. As características, tá? O sistema capitalista, ele tem algumas características. Então, nós vamos ter o predomínio da propriedade privada dos meios de produção, tá? Como, por exemplo, os donos de terras, fábricas, minas, bancos. Então, há um predomínio da propriedade privada. Nós vamos ter atividades econômicas desenvolvidas com o objetivo de obter lucro. Então, o sistema capitalista, ele prega o lucro, tá? A venda de produtos, e com essa venda de produtos, você vai ter lucros. Nós vamos ter a divisão da sociedade em classes, e principalmente a divisão entre os capitalistas. Os capitalistas, eles são os donos dos meios de produção, e a classe dos trabalhadores, que vendem sua força de trabalho para os capitalistas. Então, nós vamos ter os donos das empresas, as pessoas ricas, os ricos, os donos dos meios de produção, e nós vamos ter a classe trabalhadora, que são os operários. Eles vendem sua força de trabalho em troca de um salário. Vamos ter relações de trabalho com predomínio do trabalho assalariado, tá? Então, um país, exemplo do Brasil, ele tem um salário mínimo e um trabalhador, ele vai receber seu pagamento, tá? Com base nesse salário mínimo. Então, nós vamos ter relações de trabalho com predomínio do trabalho assalariado. Você trabalha e recebe uma quantidade de dinheiro, tá? Recebe um salário mensalmente. Vamos ter crises cíclicas, tá? Essas crises cíclicas são crises,
tá, que o sistema capitalista teve ao longo do tempo. Nós tivemos exemplos de uma em 2008, tá? Vários países entraram em crises, principalmente os países desenvolvidos, tá? Eles entraram em crise. Então, isso acontece, tá? Devido a vários fatores, tá? Como superprodução, a especulação financeira ou a problemas políticos. Vamos ter concentração de capitais em determinados países, tá? Esses capitais é concentrado nos países ricos, países desenvolvidos, caracterizando-os como centrais economicamente, intensificando a desigualdade nas relações entre tais países e os demais. Então, nós vamos ter uma disparidade, tá, econômica e de desenvolvimento, tá, desses países. Os países desenvolvidos são os países ricos, nós vamos ter os países considerados em transição, assim como nós vamos ter os países em desenvolvimento. É exemplo de um país que é considerado, tá, em desenvolvimento é o Brasil. Aqui a dificuldade de classificar países, tá? Aqui na imagem tem um exemplo, tá? É uma imagem representando, tá? Como está dividido esses países, como são classificados esses países, tá? No mundo. Então, nós vamos ter economias desenvolvidas, economia em desenvolvimento e em transição. As economias desenvolvidas, está aqui na legenda, é representado pela cor vermelha. Países em transição, representado pela cor lilás. E países em desenvolvimento, representado pela cor laranja. Tá? Então, nós vamos ter, atualmente, de acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, os países poderiam ser organizados em economias desenvolvidas, em transição e em desenvolvimento. Como é que faz, tá? Esse levantamento é de acordo, tá, com a renda per capita desses países. Quanto que um país ele arrecada durante todo o ano? E como esse país ele vem distribuindo essa renda per capita, como esse país está se desenvolvendo. Então, os países considerados ricos, desenvolvidos, ele tem um melhor desenvolvimento do que os países considerados em transição e os países em desenvolvimento. Exemplo aqui de toda a América Latina. Tá? Também nós levamos em consideração, tá, como esses países eles foram se desenvolvendo ao longo de todo o tempo, tá? Esses países aqui em desenvolvimento, tá? Exemplo aqui da América Latina, foram países, colônias, tá? Dos países hoje considerados desenvolvidos, tá? Então, nós temos na história, tá? Nós sabemos, temos todos esses fatores históricos que contribuíram e ainda contribuem para esses países ainda estarem nessa posição. Só que, chamando a atenção para os países considerados em desenvolvimento, tá? Exemplo do Brasil, não quer dizer que esse país é majoritariamente pobre, tá? A exemplo do Brasil, ele tem uma renda per capita elevada, só que essa renda per capita, todo esse rendimento anual, ele é mal distribuído para a população. Tá? Então, o problema, a exemplo do Brasil, não é que ele é majoritariamente pobre, não é que ele não arrecada muito, é como todo esse dinheiro, toda essa renda é distribuído para as necessidades da população. Então, nós vamos ter as economias desenvolvidas, em transição e em desenvolvimento. Então, foi muito bom estar com vocês. Até a próxima.